Depois de Nicolas Otamendi, Thiago Silva, Diego Deossa e Juan Bareta, Vasco agora mira a contratação de Vitor Sá, ex-Botafogo. É isso mesmo. Nesse vídeo vamos trazer informações sobre essa sondagem, sobre essa procura, né, em termos de salário, em termos de contrato, sobre Vitor Sá, e já te peço a tua opinião se Vitor Sá seria um bom reforço para o Vasco da Gama. Vamos falar também sobre venda da SAF do Vasco, que está muito próximo de ser assinado o memorando de entendimento da venda da SAF. Não é a contratação finalizada ainda da venda, mas o memorando de entendimento, né, está próximo a assinar. Provavelmente agora no começo da semana, entre segunda e terça-feira, né, vamos falar sobre isso, sobre a assinatura desse memorando. E também temos, né, Renato Gaúcho pressionado por maus resultados, por a possível eliminação na Copa Sul-Americana. Então, se você é novo por aqui, gosta de saber assuntos sobre o nosso Vasco da Gama, já vou lhe pedindo, como é de praxe aqui no canal, que deixe seu like, e se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para não perder nossos vídeos que postamos por aqui, né? Vasco que prepara esse pacotão de reforços, e eu vou falar um pouco sobre esse assunto com você nesse vídeo. Vou falar também sobre venda de SAF e vou falar sobre a pressão em cima de Renato Gaúcho por resultados, uma vez que o Vasco deixou de lado a Copa Sul-Americana, né? Segue. Salve, salve família vascaína. Estamos juntos aqui para mais um vídeo do canal. Né? Nesse vídeo vamos falar sobre esses assuntos que eu falei. Vou te pedir novamente que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os vídeos que nós postamos por aqui. Né? Vamos falar primeiro sobre a pressão sobre o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho que está sofrendo uma pressão muito grande, né? Uma pressão sobre a torcida aí, pressionando bastante o Renato Gaúcho por conta de resultados negativos que o Vasco vem tendo aí. Renato Gaúcho sendo questionado sobre escalações, né? Renato Gaúcho que fez uma escalação errada contra o Atlético Paranaense, né? Fez uma escalação errada também contra esse Olímpia no jogo da Copa Sul-Americana, onde o Vasco foi eliminado, né? Renato Gaúcho que parece que insiste com o Brenner, insiste com o David, insiste com o Tietê, e eu não sei porque, uma vez que o Vasco já até preparou a lista de dispensa e esses nomes estão na lista. Então, Renato Gaúcho está muito pressionado, tendo que dar resultado agora nesse jogo contra o Bragantino domingo, né? E também falar um pouco desse partida da Copa Sul-Americana aí, o jogo de quarta-feira contra o Barraca Central, que seria 9h30 da noite, o horário foi mudado para as 7h30 da noite, devido ao mesmo horário do outro jogo entre Audax e Olímpia para esse jogo. Então, Renato Gaúcho está pressionado. O Vasco vai jogar aqui dentro do Rio de Janeiro contra o Barracas, e o Renato Gaúcho tem que mostrar resultado, conseguindo pelo menos o segundo lugar desse grupo para entrar nos playoffs que vão acontecer em datas de Campeonato Brasileiro, no caso, dia 22 e 29 de julho, né? Que vai ser em data de Campeonato Brasileiro. Eu não sei como que o Renato Gaúcho vai fazer. Sobre a venda da SAF, temos novas atualizações. Quer dizer que esse memorando, né, de entendimento vai ser assinado entre segunda e terça-feira, no máximo até o final da semana que vem. Depois de assinado, né, esse memorando vai seguir para o Conselho, e o Conselho vai decidir se vende ou não a SAF do Vasco. Lembrando, gente, que essa demora pode durar até o final desse ano. Coisa que eu acredito também que vai durar até o final desse ano, infelizmente. Infelizmente vai durar até o final desse ano. Essa venda vai se enrolar, vai se esticar essa novela até o final desse ano. Então não adianta ficar com pressa. O conselho também pode vetar ou não essa venda. Então é muito importante ficar ligado nas atualizações daqui para frente a respeito da venda da SAF do Vasco. Coisa que eu acho que essa venda da SAF do Vasco está muito nebulosa, pois as formas de investimentos estão muito indefinidas, e parece que para investir no futebol será apenas 500 milhões diluídos em 5 anos, o que não é interessante para o Vasco. E 500 milhões para diluir em 5 anos vai ser 100 milhões por ano, 100 milhões não compra 2 jogadores, então não dá para montar, né? Tendo em vista que a dívida gira em torno de 1,3 bilhões, né? E a princípio a dívida vai ser quitada, né, com a metade do dinheiro que vai entrar de investimento, que no caso são os 2 bilhões, que para mim isso é um aluguel por 6 meses de SAF do Vasco, nem é uma venda.
Esse valor é muito baixo. Sabemos que o investidor tem cerca de 36 bilhões de reais, né? O investidor ele tem um dinheiro bem alto, ele poderia ter investido mais, mas esse não é o caso. Se está no contrato, tem que ser cumprido. Então, vai ser paga essa dívida de 1,3 bilhões, né? Dívidas entre fornecedores, dívida com atletas, dívidas com funcionários. Então, vai pagar essa dívida e vai ser investido no futebol apenas 500 milhões durante 5 anos. A única coisa boa é que está no contrato e no memorando de entendimento de venda que o dinheiro que entrar através do futebol voltará para o futebol e será investido essencialmente no futebol, uma coisa que é muito boa, mas apesar de eu achar pouco esse valor, né? E por falar em contratação, primeiro eu vou pedir que você novamente se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nossos vídeos que postamos por aqui e deixe seu like e comente sobre isso. Após Vasco sondar Nicolas Otamendi, Thiago Deossa, né, Juan Bareta e até mesmo Thiago Silva, saber sobre possíveis contratações, valores, contrato que os atletas pediram, existe um empecilho, né, no caso Thiago Silva, porque Thiago Silva, né, mora em Londres, já tem residência em Londres, uma vez também que tem a intenção de encerrar a carreira e continuar, né, fazendo parte do futebol do Chelsea. Thiago Silva que tem proposta do Chelsea e também do Milan da Itália. Então, esse é um dos empecilhos, mas nada impede que as conversas evoluam e, quem sabe, o atleta muda de ideia e vem fazer pelo menos a temporada até o final do ano. Thiago Silva, que tem 41 anos, tem um ótimo relacionamento com o Renato Gaúcho, inclusive, né, no último Mundial de Clubes da FIFA no ano passado, Thiago Silva até estava dando um estoque ali, umas orientações, uns palpites ali para o Renato Gaúcho, né, na direção do time. Então, existe essa possibilidade e as conversas estão bem adiantadas, né? Falta dizer o sim ou não. Agora, quem disse sim para o Vasco foi Vitor Sá, ex-Botafogo, né, que saiu do Botafogo, foi um grande ajuda ali no Botafogo 2023 e 2024. Vitor Sá disse sim, né, e agora abriram suas negociações e tudo fica por questões de detalhe. Detalhes que eu digo o quê? Né? Tempo de contrato, salário, né? E a vinda do atleta pode se concretizar nessa janela de transferência e o atleta teria que vir antes para se readaptar ao futebol brasileiro, né? Entrar em condições físicas para jogar esse campeonato brasileiro e ajudar o Vasco também nessa caminhada aí, né? Vitor Sá, que marcou 10 gols em 93 jogos, né, pelo Botafogo quando jogou. Então o Vitor Sá é um ótimo reforço aí para o Vasco. O caso Otamendi também está vendo conversa, Juan Bareta está vendo conversa. Parece que o Vasco vai lançar esse pacotão de reforços com Vitor Sá, Nicolas Otamendi, Thiago Silva, Diego Deossa e Juan Bareta. Vai fechar esse pacotão de reforços, uma vez que já foi dito pelo Renato Gaúcho que precisa de 8 reforços. 8 reforços é praticamente um time inteiro. Então, o Vasco vai forte nessas contratações, contando que a venda do Vasco vai ser concretizada até o final do ano. E já vai ser feito dívidas, né, acima da provável venda que ainda nem foi dado como certa. Então, se essa venda não for feita, o Vasco vai ficar com a dívida milionária astronômica que não pode mais ser incluída na recuperação fiscal. O Vasco que teve uma vitória sobre o Bradesco, que o Bradesco não aceitou entrar na recuperação fiscal, queria o dinheiro todo de uma vez, que a gente ainda não pode falar sobre valores, mas o Vasco ganhou no STJD, né, que não foi aceita o pedido do Bradesco, né? E agora eu não sei como é que vai ficar, vou trazer mais informações sobre o assunto no decorrer da semana, né? Agora vou desejar para vocês uma ótima semana. Domingo teremos jogo do Vasco, amanhã teremos atualizações sobre a escalação, sobre a preparação para esse jogo contra o Bragantino, jogo que vai ser muito importante para a temporada do Vasco. O Vasco precisa dessa vitória para se afastar de vez da zona do rebaixamento. E mais a mais, gente, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.